Olá pessoal, meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente para nós continuar com nossos estudos bíblicos, né? Para nós juntamente nós aprender mais da palavra de Deus, sermos mais sábios, né? Com o Senhor. Então, com esse pensamento nós vamos já então as Sagradas Escrituras, né? Para nós iniciar então o nosso estudo de hoje. Veja que se encontra aí no livro de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 12. Veja que interessante o que o apóstolo Paulo, o conselho que ele dá para a igreja de Roma, mas é estendido a todos nós nos dias de hoje, vale para nós também, né? Então abracemos essa palavra aqui, irmãos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com toda decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Até aqui. Eu acho muito interessante essa parte aqui, amados, que veja que diz ali, ele fala, nós devemos considerar que era esse jogo de palavras, noite, trevas, dia, luz. E por final, aqui nós vemos também aqui sobre premeditação, premeditar, pensar, planejar uma coisa por antecedência, né, por antecipação. E sobre revestir-se do Senhor Jesus. Essas são partes desse texto que interessam muito para nós. Veja que ele fala aqui que a noite está quase acabando. Que noite é essa? É claro que não é uma noite de 24 horas. É uma noite que se estende desde aquele tempo até agora. E nós devemos de entender essa noite como trevas, né? Como escuridão, um período escuro. E você sabe que na escuridão também, as trevas, ou como diz a noite simbólica, também significa ignorância. Significa a gente ignorar alguma coisa, a gente não saber, né? Então, quando você está no escuro, você tropeça, você faz coisas erradas. Ao contrário de que quando a luz chega, o que acontece? O que é treva? Treva, como sabemos, a treva não existe, a escuridão não existe. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Então, quando está escuro, nós tropeçamos, caímos, nos batemos, nos machucamos. Quando a luz clareia, o que acontece? Nós vemos, é revelado tudo que está à nossa volta e nós então podemos ver as coisas que são perigosas, as coisas que nós podemos se bater, enfim, as coisas que nós devemos nos desviar dela, né? As coisas que nos atrapalham. As coisas que nos atrapalham estão na escuridão, mas o que acontece? Quando a luz chega, nós enxergamos essas coisas. Então, é nossa responsabilidade em se desviar dessas coisas que vão causar danos para nós mesmos. Levando aqui pelo lado bíblico, né, pelo lado espiritual, nós vamos entender que a noite aqui significa um período de treva em que nós vivíamos antes de nós conhecer a verdade, antes de nós crermos no Senhor Jesus. Nós tínhamos então um modo de viver. Mas a partir do momento em que nós conhecemos o Senhor Jesus, então nós passamos a ver, a ter a visão das coisas que vão interferir
na nossa vida espiritual e as consequências que essas interferências vão trazer na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Senhor Jesus, nosso relacionamento com os irmãos, né, com os filhos de Deus. Então, é isso que o texto aqui está dizendo, que essa noite da falta de conhecimento de Deus, veja que diz, a noite está quase acabando, quer dizer, vai acabar essa noite, na realidade, na volta do Senhor Jesus, quando então o nosso corpo ressuscitar, e ressuscitar um corpo em glória, incorruptível, para a vida eterna. Ali, então, o dia clareou completamente. O que significa que, né, a noite está quase acabando, quer dizer, o tempo que nós vemos conhecendo o Senhor Jesus, prosseguindo a conhecer o Senhor, que é o nosso Deus e Pai, o que acontece? Essa escuridão dessa noite espiritual que nós vivíamos antes, ela vai se dissipando. Você veja que hoje nós podemos olhar esse mundo e compreender por que o mundo jaz no maligno. E compreender quantas pessoas estão assim absorvidas com as coisas deste mundo. É na política, é na diversão, é em tantas coisas. Que estão assim como que extasiados, ocupados com essas coisas. Essa pessoa estão assim na escuridão maior do que aqueles que já têm um conhecimento melhor das coisas de Deus. Então, percebe? O dia do arrebatamento vai se aproximando. Está chegando dia a dia. É como um relógio que vai andando, né? E o que diz aqui? Que essa noite, esse período, então, que está prestes a terminar a nossa vida, né? Diz que o dia logo vem. A volta do Senhor está próxima. Não sabemos o dia nem a hora. Mas sabemos com certeza que o Senhor virá, né? Então, qual o conselho dele? Nós, tendo este conhecimento hoje, qual o conselho do apóstolo Paulo? Deixemos de lado as obras das trevas. Quer dizer, aquilo que nós praticávamos no passado, vamos tratar de esquecer aquilo. Tratar de deixar aquilo, né, lá para trás. O Senhor Jesus já nos perdoou. Então, vamos tirar da nossa vida aquelas coisas e nos revestir do Senhor Jesus, como diz ali, né? Deixar de lado as obras das trevas, estamos a armadura da luz. E aqui conta, né? Comportemos-nos com decência. Nós éramos indecentes quando estávamos nas trevas, agora temos que viver com decência, como quem age à luz do dia, isto é, ao nosso testemunho de cristão. Hoje nós temos que estar cientes que as pessoas estão nos vendo, estão de olho em nós. Então, qualquer mau testemunho nosso é visto e, pior ainda, é comentado através das pessoas e reflete isso no Evangelho de Cristo, reflete em Deus, reflete em Senhor Jesus, como nós vemos em várias denominações hoje em dia. É o Evangelho, o nome do Senhor, lá na lama, por causa de maus testemunhos de pessoas que se dizem cristãos, né? Então nós temos que ter cuidado disso. Como diz aqui, como quem age à luz do dia. Não, o que nós devemos deixar? Não é em orgias e bebedeiras, quer dizer, passar noitadas fora, glutonaria, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Quer dizer que todas essas coisas, quando nós estávamos nas trevas, nós fazíamos. Por quê? Porque nós não enxergávamos a luz. Nós não tínhamos a revelação das coisas de Deus, como hoje nós temos através das Sagradas Escrituras. Então diz que ao mesmo tempo que nós devemos deixar dessas obras, e deixando à medida que o tempo vai passando, né? Devemos o que fazer? Revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos comentar esse revestimento do Senhor Jesus por último, e vamos ver aqui, e mais, e não fiquem
premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amados, isso aqui é ficar pensando em coisas que não convêm. A gente ficar lembrando do passado da gente e despertar a carne para os desejos passados da época que nós vivíamos em trevas. Quer dizer, não devemos dar a nossa carne essa oportunidade de premeditar as coisas e pensar, né, fazer planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, lembrando de coisas que não convêm mais ao cristão, aquela pessoa que está em Cristo, né? E ser revestido ao Senhor Jesus Cristo, o que significa? Nós pegando os evangelhos ali, nós vemos a vida do Senhor Jesus, o seu nascimento, e principalmente, né, depois ali do seu batismo, nós vemos que de princípio ele foi levado ao deserto. Ele foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto com a finalidade de ser tentado lá. Percebe? Então, sabemos que a tentação é uma coisa que vem na vida do cristão. Mas ali, que o Senhor Jesus passou lá no deserto, nos dá a lição de como nós devemos resistir aos ataques do inimigo. E devemos olhar para o Senhor Jesus e ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que os salvos têm a mente de Cristo. Ou seja, nós devemos de ter o Senhor Jesus como modelo. Assim como ele viveu aqui, nós também viver. É claro que nós não podemos fazer o que ele fez, da maneira que ele fez, mas devemos imitar ele espiritualmente, na sua mansidão, na sua temperança, na sua defesa das coisas de Deus. Veja que aquele mesmo que ele suportou ter as barbas arrancadas, ser cuspido, coroado de espinho, ele fez um chicote e partiu para cima dos vendilhões do templo, daqueles negociadores do templo lá. O que significa que nós vemos que o Senhor Jesus, na mansidão dele, ele usava da justiça, defendendo as coisas do Pai. Ele sempre defendia o que era do Pai. Ele não importava muito para ele, para a pessoa dele, o que ele passava, as afrontas que ele recebia. Ele ficava em silêncio, ele ficava quieto, ele tinha mansidão, tinha temperança. Mas quando se tratava das coisas do Pai, ele defendia como a própria vida, sendo preciso. E é um exemplo de nós, amados, nós cristãos hoje, que fomos batizados em Cristo, o Senhor Jesus, na sua morte, também devemos de ter a mente de Cristo, ser mansos, ser pacientes, mas também não devemos esquecer que temos de ser justos. Quando existem ataques ao Evangelho, ao Senhor Jesus, as coisas de Deus, nós temos de ser como soldados que estão vestidos com armadura, estão revestidos isso é ser revestido de Cristo. Veja aqui a parte da armadura aqui, dessa armadura que nós devemos de se revestir, né, que se revestir de Cristo. Em Efésios, no capítulo 6, ali fala qual as vestimentas que nós devemos, qual a armadura que nós devemos de envergar. Vamos ver ali, Efésios capítulo... No Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, veja a armadura de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais. Veja, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Veja que aqui diz que para que nós possamos vencer nos dias maus, nos dias de treva,
Quando lá no versículo anterior nós vimos falar sobre trevas, que é um período de escuridão, um período de ignorância que nós tivemos na nossa vida, nós vemos que para o mundo jaz no maligno, o mundo está envolto nessa escuridão, está envolto nessa ausência da luz do Evangelho, da luz de Cristo, porque as pessoas não querem, elas querem ficar nas trevas para então viverem os prazeres meramente da carne, né? Então, por isso, quando falou em trevas, lá no princípio, falou do nosso passado, antes de conhecer a verdade, e também fala da época presente, quando este mundo está em trevas e nós estamos vivendo neste mundo, no meio de trevas, só que como luz, como luzeiros. Percebe? Então, como luzeiros, como soldados do Senhor, nós temos que estar vestidos. Para poder vencer essas trevas, né, nós temos que brilhar. Temos que brilhar como ser luz do Senhor de Deus, ser como um espelho que reflete a glória do Senhor. Então, nós devemos estar como, veja, como o Senhor Jesus, ele fez aquele chicote e partiu para cima dos cambistas lá no templo, nós aqui devemos igualmente fazer o que Jesus fez. Porque temos que nós revestir de Cristo, não é verdade? E como que nós vamos poder nos revestir de Cristo e agir da maneira que o Senhor agiu? No meio desse mundo de trevas, no meio desse mundo de adversário do Senhor, envergando a armadura do cristão, que é essa aqui, são 6 objetos aqui que devem estar na vida do cristão. Mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, a verdade, ela deve estar à nossa volta, nos cingindo, quer dizer, apertado em nós, grudado em nós, vestindo a couraça da justiça. Couraça é aquela do soldado romano que ele usava, aquela armadura de couro, de animais, né? E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Quer dizer, os nossos pés devem levar o Evangelho da Paz para onde nós for. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quer dizer, o escudo da fé. A fé é o escudo que nós temos, amados, para nós podermos resistir os ataques do adversário. Compreende? O escudo, que era aquela arma de defesa, a Bíblia fala que nós lutamos com as armas da direita e da esquerda. O escudo ele ficava para o soldado que era destro, né? Então ele usava o escudo aqui no braço esquerdo e a espada na mão direita. Então a fé é como aquele escudo à nossa esquerda, onde nós defendemos os ataques do inimigo, os ataques espirituais, naturalmente. Então, como escudo da fé, usem o capacete da salvação, ter, né? A nossa mente está em Cristo, está sempre ligada em Cristo. Nunca nós desviar o nosso pensamento, a nossa mente do Senhor Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus, você observa que aqui nós devemos ter principalmente nós devemos estar com o cinto da verdade. O que é o cinto? O cinto é onde a espada vai ali, é onde é guardada a espada ali. Ele segura a espada. Percebe? Então nós devemos estar com o cinto, que é a verdade sempre estar em nossa boca. Deixar a mentira do lado, os enganos. E devemos estar, né, com o escudo da fé, isto é, sempre a fé à nossa frente. Quando nós for atacado pelo adversário, a nossa fé está firme ali, em defesa, né, contra os ataques do maligno. E na mão já a espada da palavra de Deus, que é o que põe por terra o adversário. Não tem adversário que resista à palavra de Deus.
Então, essa armadura do cristão é a maneira que o cristão pode estar apto a vencer, amados, este nosso mundo como da maneira que está indo. A própria palavra do Senhor Jesus nos advertiu que ele venceu o mundo e que a fé vence o mundo. Então, a fé, nós não podemos abandonar ela, especialmente porque, amado, quando a fé é deixada de lado, as setas do inimigo atingem em cheio. E são setas incendiárias. Isso tudo espiritualmente falando. Então, como aqui nós vamos terminando este vídeo, vamos ficar, amados, com esse conselho do apóstolo Paulo, de que as trevas, os dias de trevas, para nós, para os salvos, para mim, para você que crê no Senhor Jesus, que tem a certeza de salvação, esses dias de trevas estão indo, estamos quase chegando na aurora, no amanhecer do dia, que é a volta do Senhor Jesus. Aguardamos com alegria para qualquer momento, percebe? Mas enquanto ainda estamos nesse rastilho de trevas, que é este mundo todo que nos rodeia de pecado, vamos estar, amados, e revestidos de Cristo, com o capacete da salvação, a certeza da salvação. Veja que fala, o capacete da salvação é a certeza da salvação, jamais abandonar esta nossa vida. Porque, amados, a luz da aurora para nós já vem brilhando, já vem apontando o dia, percebe? Então devemos estar revestidos de Cristo a cada dia, a mente de Cristo, né? Dirigindo a nossa mente, as nossas palavras, os nossos atos, tudo de nós, para que quando o Senhor voltar, quando for então o dia, a hora que clarear o dia, que o sol da justiça aparecer, então nós possamos estar triunfantes diante do Senhor Jesus. Tá bom? Conto com você para os estudos bíblicos, para nós estar sempre ligados às Sagradas Escrituras, enquanto, amados, essas trevas vão aos poucos se dissipando. A cada estudo que nós fazemos, a cada versículos que nós lemos da Palavra de Deus, pode ter certeza que é um lume a mais que brilha em nossas vidas. Tá bom? Por aqui a gente termina mais este vídeo. Eu agradeço a Deus, Pai querido, Senhor Jesus amado, pela oportunidade de poder estar participando com vocês, juntamente com vocês, nós aprendendo, tendo o privilégio de aprender junto da Palavra de Deus. E agradeço a vocês que têm estado comigo. Nós temos estado juntos, unidos no mesmo Espírito, né? E a minha oração, como eu falei para vocês já, não sou de longas orações. Não adianta ficar repetindo a mesma coisa, né? Mas o que eu sempre repito é que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus, e as consolações, as alegrias do Espírito Santo esteja com você, com a tua família. E peço que orem também por mim, para a minha família. E se for da agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Estamos combinados? Até o próximo vídeo, então. Fiquem com Deus.